Salve espectadores do canal! Há poucos meses eu falei aqui sobre o livro Linhagens do Estado Absolutista, do Perry Anderson, e algumas pessoas comentaram sobre outro livro dele, que também é bem importante e tem alguma relação com aquele. O livro de hoje é Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, de Perry Anderson, lançado no Brasil pela editora Unesp. Esse livro não é novo, na verdade ele foi lançado originalmente em 1974. E virou um clássico absoluto nesse tema. Tanto quanto o outro livro, Linhagens do Estado Absolutista, que como eu disse, eu fiz vídeo e o card tá aqui em cima para quem quiser assistir. Aliás, o Perry Anderson admite que os livros estão diretamente conectados, e ele menciona linhagens nesse livro aqui. Um meio que dá sequência e completa as teses do outro. O Linhagens do Estado Absolutista relaciona os modos de produção da Antiguidade Ocidental e o feudalismo ao estabelecimento das monarquias absolutistas na Europa durante a Era Moderna. Mas é nesse livro aqui que o autor disserta sobre esses modos de produção, de como se passou de um para o outro e como isso ocorreu. Nesse livro, o Perry Anderson não necessariamente trabalha com fontes primárias das sociedades que ele está estudando. O que ele fez desses livros foi pegar as pesquisas que já tinham sido feitas por historiadores e especialistas no passar das décadas para criar um debate entre essas fontes secundárias e, a partir daí, da contraposição desses materiais, mais a bagagem teórica que o autor já trazia, chegar então às suas próprias conclusões. O autor é abertamente marxista. Por conta disso, ele trabalha no livro com o conceito de modo de produção escravista, que não necessariamente é uma unanimidade entre os especialistas em antiguidade, como inclusive eu falei no vídeo da semana passada sobre regimes de historicidade e presentismo. Por conta disso, alguns pontos desse livro podem soar defasados para quem não tem uma leitura mais atualizada de antiguidade. Por conta disso, alguns pontos desse livro podem acabar soando defasados para quem tem uma leitura mais atualizada sobre esse tipo de debate. Ainda assim, o livro não perde a relevância por causa disso. Inclusive, é bom até tocar nesse assunto do fato dele ser um autor marxista, porque tem um monte de gente que torce o nariz quando o autor tem esse viés. Mas o próprio Perry Anderson faz questão de dizer no prefácio do livro o seguinte: a despeito das transformações das últimas décadas, a imensa maioria dos trabalhos históricos mais sérios do século XX foi escrita por historiadores alheios ao marxismo. O materialismo histórico não é uma ciência acabada, e seus praticantes têm calibres diferentes. Existem alguns campos da historiografia que são dominados pela pesquisa marxista, mas há outros nos quais as contribuições não marxistas são superiores em qualidade e quantidade, e há muitos outros ainda nos quais nem sequer existem intervenções marxistas. O único critério de discriminação admissível em uma pesquisa comparativa, que deve considerar trabalhos de diferentes horizontes, é a inteligência e a solidez intrínsecas. O livro não só analisa essa mudança de modo de produção, mas tenta entender também como eles funcionavam, e inclusive demonstrar como o desenvolvimento deles era desigual dependendo da região. O feudalismo, por exemplo, foi bastante diferente dependendo da região onde ele foi levado a cabo. E eu já falei disso nesse vídeo aqui sobre o conceito de feudalismo, caso você ainda não tenha assistido. Então não vale a pena insistir nesse ponto aqui, mas vale dizer que o foco do Perry Anderson é a Europa. A primeira parte tem 2 capítulos, um para falar sobre Grécia e Roma, dentro do eixo temático do livro, claro, e o segundo para falar sobre o contexto dos povos germânicos, as invasões bárbaras, e a síntese desses diferentes modos de produção após a queda de Roma. Já a segunda parte, que finaliza o livro, também tem 2 capítulos. O primeiro fala sobre o modo de produção feudal na Europa Ocidental e no Norte, enquanto o segundo fala da Europa Oriental. Ao fazer essa diferenciação, Perry Anderson demonstra como as mudanças ocorreram de formas diferentes nessas duas regiões, o que ajudaria a explicar os diferentes graus de desenvolvimento dos sistemas políticos e econômicos nessas duas regiões. Enfim, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo é um clássico sobre esse assunto. Clássicos não deixam de valer porque são antigos, e mesmo que alguns conceitos usados nele, como modo de produção escravista e outros, possam ser questionados por alguns acadêmicos, isso não desmerece a qualidade do debate que o autor levanta nesse livro. Aqui embaixo tem um link para compra, caso você tenha interesse. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo falando o que você acha. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar uma olhada na nossa página do Apoia-se, que financia o canal, e no link ali embaixo da Obriga Store, a nossa loja que agora está na Doppel Store. Fazendo qualquer compra por esse link aqui embaixo, especificamente por esses links dos nossos vídeos, e pode ser qualquer compra, não tem que ser só as nossas camisetas, vocês colaboram com o canal. Muito obrigado e até a próxima!